Pessoal, eu já tô aqui com o Helios 300 já faz um tempinho, né? Inclusive ele já apareceu em vários vídeos e lives por aqui. E eu acho que eu já testei ele o suficiente também para poder passar para vocês qual que é a minha opinião final desse notebook. O Helios 300 que eu comprei foi a versão PH315-5470LH, ou a versão com i7 11800H e a placa de vídeo RTX 3070 Max-Q, que inclusive é motivo de várias polêmicas por aí. E sinceramente, antes de comprar o Helios, a minha visão sobre ele era bem negativa. Mas depois de testar e explorar ele, eu confesso que se tornou aí um dos meus notebooks favoritos. Mas, assim como todos os outros, esse cara aqui não é perfeito. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o que eu achei desse cara aqui pra vocês. Mas antes, não se esquece de deixar seu gostei, porque isso apoia demais o meu trabalho por aqui. E também se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, ou se não ver os vídeos que nós já fizemos sobre o Helios 300, fechou? Agora, bora pro review. E bom, primeiramente é bom a gente saber qual que é o preço que a gente paga nesse Helios 300 aqui, pra gente poder saber também com quem que a gente deve comparar esse cara, né? E aí é o seguinte, o preço base dele tá em torno de 11 mil reais, mas a gente já mostrou várias vezes por aqui que ele chega facilmente a 8 mil reais pra baixo em promoções, ele já chegou a 7.200 reais uma vez. E bom, considerando os preços em promoções, que são os preços que a gente costuma abordar aqui no canal, a gente até ensina vocês, né, aqui nos Compreendendo Notebooks, como é que vocês fazem pra chegar nesses preços mais baixos, ele fica só um pouco mais caro que o Dell G15, que tem uma RTX 3060, né? Já que o Dell G15 costuma aparecer na faixa dos 7 mil reais. E também fica abaixo de um Alienware com RTX 3070, que não aparece tanto em promoções, mas quando aparece é em cerca aí de 9.000 a 9.500 reais. A diferença entre o Helios 300 com a 3070 e o Alienware com a 3070 é que a 3070 do Helios 300 é a Max-Q, então é uma 3070 capada, né, com menos performance, porque ela consome menos energia para não esquentar tanto. Porém, mais pro final do vídeo vocês vão ver, e para quem acompanha o canal já viu também, que tem como tirar essa limitação e transformar a 3070 do Helios 300 igualzinha a 3070 do Alienware também. Então vamos lá, vamos começar o review e vamos começar pela construção e design desse cara. E é o seguinte, pessoal, sobre a construção aqui do Helios 300, eu gostei demais do acabamento de alumínio que ele tem, tanto na tampa quanto na parte interna, né, que o pessoal chama de palm rest, que é onde você descansa o seu pulso, e também alumínio nas laterais. É o meu primeiro notebook com acabamento de metal e isso traz uma sensação premium aí muito diferenciada. Eu nunca tive, né, nenhum notebook de metal antes. E é uma pena que na parte de baixo é de plástico, mas tudo bem, né? Na parte onde eu tenho um contato físico ali, que é a parte de cima, é geladinho e é o que importa porque é onde eu encosto. E apesar dele ser de metal, principalmente ali na base do teclado, né? Uma coisa que você pode ter uma dúvida é se o metal não esquenta mais do que o plástico. E sinceramente, durante o meu uso, durante os meus testes, cara, ele esquenta igual um notebook de plástico, igual o Dell G15, por exemplo. Ainda mais esse Helios, que ele é mais gelado, vocês já vão ver que a temperatura dele é muito baixa, se comparado com outros notebooks. O fato dele ser de metal não colaborou para ele esquentar mais ali na sensação térmica enquanto você digita, não. Agora eu confesso que ele tem algumas quinas afiadas ali nas pontas, né, no finalzinho do teclado, que podem fazer você ganhar um arranhão ali sem querer. Eu gosto do design quadradão dele, acho que é por isso até que ele tem essas quinas, mas elas podiam ser um pouco lixadas porque realmente se você bater ali com muita força você pode acabar se machucando um pouco. Em contrapartida, ele tem um acabamento chanfrado muito bonito na parte interna, tanto na borda do notebook como também na borda do próprio touchpad, que inclusive é um touchpad bastante grande, e cara, eu fiquei encantado com isso no unboxing, é um charme muito legal. E claro, na parte de trás ele também tem um logo Predator, que inclusive acende na cor azul quando você liga ou abre a tampa do notebook, e é um outro charme dele premium que eu nunca tive acesso antes com outros notebooks. E já que a gente tocou no assunto de LED, outro elogio fica pro teclado RGB dele também. É um teclado muito bonito, apesar de que ele não tem muitos efeitos de LEDs diferenciados, tá? Vai por mim, o efeito de onda RGB é o mais bonito de todos, mas é um RGB melhor do que a gente encontra, por exemplo, no Dell G15. O do Helios é bem mais bonito. O teclado em si é o padrão Acer, tá? Ele tem um feedback ali mais solto, né? Mais mole se comparado com outros notebooks como os da Dell mesmo. E aí vai de gosto, eu sinceramente prefiro um teclado um pouquinho mais duro do que vem aqui no Helios 300. Eu prefiro o teclado do Dell G15, por exemplo, que não é mecânico, mas ele é um pouco mais duro. Mas, por exemplo, o VAP já prefere um teclado mais mole, então vai muito de preferência pessoal mesmo. E no teclado você tem duas teclas diferentes, né? Uma é para abrir o Predator Sense, para você controlar ali o modo de operação, o modo de performance e tal. A outra tecla é a Turbo, que quando você clica nela, seu notebook simplesmente vira um drone. Mas ele vira um drone, né? Porque justamente ele vai liberar todo o poder do Helios, inclusive o poder das suas ventoinhas.
E já que estamos falando aqui da construção desse Helios, vamos falar um pouquinho sobre as entradas, né, as conexões e as possibilidades que esse notebook traz pra gente. Ele tem 3 portas USB no total, 3.1, tá, USBs comuns. Ele tem uma porta RJ45, né, gigabit para conexão via cabo, uma porta P2 Combo ou P3, se você preferir chamar assim, né, que é o P2 que junta fone e microfone. Uma USB-C com saída de vídeo, tá legal? Então USB-C com DisplayPort, caso você queira ligar um monitor. Mas ele também tem uma saída mini DisplayPort para você plugar um outro monitor. E também tem a saída HDMI. Então no total ele tem 3 saídas de vídeo. Ah, e claro, além disso também tem uma travinha Kensington ali para você travar o notebook. Isso é mais para loja. E também a entrada de energia fica na parte de trás. Sobre as suas conexões, pessoal, uma vantagem muito boa que esse Helios tem é justamente a saída mini DisplayPort que você tem ali para poder utilizar o monitor na DisplayPort sem precisar gastar USB-C, né? Muitas vezes a USB-C você vai utilizar para conectar hubs e tudo mais. De resto, ele está dentro do esperado aí dos notebooks dessa faixa de preço, né? Com um porém só relacionado ao USB-C com saída de vídeo, mas nós já iremos falar sobre isso na parte do sistema Optimus desse Note lá para frente do review. A minha única crítica com relação às entradas aqui do Helios é que ele ainda utiliza o esquema de conexões laterais, né? Eu gosto muito de notebooks como o Legion 5, o próprio Dell G15 que já estão modernizando e colocando as conexões todas atrás. Isso é muito melhor para você organizar os cabos no seu setup. Mas eu entendo o valor de ter as conexões laterais. O notebook ele fica um pouquinho menor para caber na sua mochila e também para quem utiliza ali no colo, na correria, né, em lanchonetes, esse tipo de coisa, é mais fácil você plugar os cabos, não tem que ficar procurando os cabos atrás do Note. Então tá aí, eu acho que são 2 pontos positivos aqui pro Helios já. Primeiro, a construção de alumínio dele me agradou demais. E segundo, de conexões, a porta mini DisplayPort é um diferencial dele em relação aos outros notebooks que a gente tem na mesma faixa de preço. Mas agora a gente vai para um ponto que não é tão positivo assim pro Helios. A tela. Infelizmente, a tela que esse notebook possui, cara, ele não se compara aí com seus concorrentes da Dell. Ele pode até se comparar com concorrentes como, por exemplo, o Legion 5, que também não tem uma tela tão boa assim. É uma tela IPS, Full HD, 144 Hz, 250 nits de brilho, 45% da taxa de cores, né, do NTSC e 25 milissegundos de taxa de resposta. E assim, apesar de não ser uma tela muito ruim, o Dell G15 e o Alienware já contam aí com telas muito melhores. Telas aí de 165 Hz, 300 nits, 100% do sRGB, então com cores muito mais fidedignas, né? E 3 milissegundos de taxa de resposta, então em todos os aspectos bem superior na comparação com esse Helios. Ah, é importante falar que eu tô falando do Dell G15 com a 3060, tá? Porque o Dell G15 com a 3050 tem uma outra tela que é bem parecida com o que a gente tem no Helios. Então, pessoal, se você vai trabalhar de repente com edição de imagem, tratamento de cor, fotografia, esse tipo de coisa que precisa de uma imagem boa, talvez valha a pena você trabalhar em algum monitor externo com uma taxa de cores melhor, né? Ou se não, partir para algum outro notebook, porque realmente a tela do Helios não é o ponto forte dele, não. E cara, nem dá pra falar que a tela do Helios é bom pra gamers, porque assim, se você for jogar um jogo mais casual, um jogo de história, a tela dele vai dar conta tranquilamente, é uma tela de 144 Hz, né? 250 nits não é um brilho tão grande, mas é o suficiente para você enxergar aí dentro da sua casa tranquilamente. O problema está nos 25 milissegundos de taxa de resposta, isso é muita coisa para quem joga competitivamente. Então, de novo, para jogo casual você não sente isso, mas para jogos competitivos, tipo CS, Valorant, LoL, jogos onde você precisa ter um tempo de resposta muito rápido ali, 25 milissegundos podem te prejudicar demais. Só para vocês terem uma noção, uma tela semelhante a essa que o Helios 300 trouxe aqui pra gente, é o que a gente encontra nos Nitro 5 também, né? Tem vários Nitro 5 com tela de 144 Hz e é exatamente a mesma tela, 144 Hz, 25 milissegundos. Então não é que a tela do Helios seja ruim, é que pela faixa de preço que ele tá atuando ali, pelos seus 7, 8 mil reais, já poderia vir com uma tela bem melhor e não com telas que a gente encontra em notebooks de 5 mil reais. E por último, sobre vazamento de tela, pessoal, o meu exemplar aqui não apresentou vazamento de tela a olho nu, mas se você aumentar a sensibilidade da câmera, dá pra ver que existem sim alguns vazamentos, mas elas são imperceptíveis a olho nu. Eu só consigo enxergar se realmente eu aumentar o ISO da câmera, mas o meu olho em si não enxerga. Então tá aí, pessoal, primeiro ponto negativo do Helios 300, a sua tela não agrada tanto, ela provavelmente vai ser o suficiente aí para a maioria dos usuários, mas não é nada de diferenciado não. E já que a gente engatou nos pontos negativos, bora falar sobre o elefante, um dos elefantes na sala, um outro ponto negativo que eu tenho para falar do Helios 300, que é sobre o barulho que ele faz.
E assim, sendo bem sincero, de todos os pontos negativos que esse Helios 300 tem, que seria a tela, né, também tem um terceiro ponto negativo que a gente já vai chegar lá, o mais impactante, o pior entre eles é justamente o barulho, é o que mais vai te incomodar. Esse notebook ele realmente é bem mais barulhento do que qualquer outro notebook que eu já testei aqui no canal. Mais barulhento que Nitro 5, mais barulhento que Legion e muito mais barulhento que o Dell G15, que o Dell G15 é silencioso. Ó, só pra vocês terem uma noção, esse aqui é o volume da minha voz, tá mais ou menos perto da câmera, tá? E o notebook não tá com nenhum programa aberto, só tá com o YouTube pausado aqui mesmo. Ó o barulho que ele tá fazendo. Por outro lado, esse barulho todo é recompensado aí com uma temperatura baixíssima nos jogos. Então assim, não é à toa que ele faz tanto barulho, ele faz muito barulho porque ele consegue realmente resfriar bem o notebook. Então ao mesmo tempo que esse cara é o notebook mais barulhento de todos, também é o mais gelado de todos que eu testei até hoje aqui no canal. As temperaturas da placa de vídeo ficaram mais ou menos 60 graus, o que é muito gelada, e o processador ficou entre 70 a 80 graus, que também é muito abaixo da média. A gente está acostumado com notebooks pegando seus 95 a 100 graus. Então, como o público desse Helios aqui é o gamer mais hardcore, até mesmo pelo design dele, né? Eu entendo a decisão da Acer de não ter focado ali no silêncio do notebook e sim na sua refrigeração. E olhando por esse lado, deu bastante certo, até porque esse notebook esquenta bem pouco mesmo. E finalmente, vamos lá, agora vamos falar sobre a performance aqui do Helios 300, que eu tenho certeza que vocês querem saber como é que essa RTX 3070 Max-Q se sai. Para quem acompanha o canal, a gente já lançou vários vídeos testando, né? Testes inclusive mais completos do que a gente vai mostrar hoje, mas iremos resumir e dar essa resposta para vocês aqui. A boa notícia é que sim, a RTX 3070 Max-Q ela ainda é melhor do que uma 3060, mesmo sendo a Max-Q. Agora, a má notícia é que esse Helios ele não tem o tão cobiçado Mux Switch. Mux Switch, pessoal, nada mais é do que a possibilidade de você conseguir desabilitar, né, o Optimus dentro desse notebook. Para quem não sabe, o sistema Optimus presente aí, basicamente acho que todos os notebooks gamers que temos aqui no Brasil, funciona mais ou menos da seguinte forma: se o Optimus estiver habilitado, o notebook vai utilizar tanto a placa de vídeo integrada como também a placa de vídeo dedicada para poder rodar ali o teu jogo, e isso é prejudicial. Isso faz com que o teu jogo rode com menos desempenho do que se você conseguisse desabilitar a placa de vídeo integrada e utilizasse apenas a placa de vídeo dedicada. E aí que entram notebooks com a tecnologia chamada de Mux Switch, que é onde você consegue desabilitar o Optimus. Dessa forma você força o notebook a utilizar apenas a placa de vídeo dedicada, ganhando um pouquinho mais de performance em algumas ocasiões. E bom, infelizmente o Helios 300 não tem essa possibilidade, então se você for jogar na tela do próprio notebook, é bom você saber que você poderia estar ganhando mais performance se você conseguisse desabilitar esse Optimus. Os concorrentes já dá para desabilitar o Optimus, tanto o Dell G15, Legion 5, Alienware, todos eles têm essa tecnologia do Mux Switch, mas como nós já mostramos aqui no canal várias vezes, existe uma forma de você burlar o Optimus em notebooks onde você não tem como desabilitá-lo, que é o caso aqui do Helios 300, que é basicamente utilizando um monitor externo. Porque a saída de vídeos dos notebooks normalmente estão ligadas diretamente na placa de vídeo dedicada, no caso na RTX 3070. E aí dessa forma, utilizando o monitor externo, você faz com que o jogo que estiver rodando nesse monitor, né, consuma apenas a placa de vídeo dedicada ao invés de consumir a placa de vídeo integrada junto. Tanto a HDMI quanto o DisplayPort está ligado diretamente na RTX 3070, e se você rodar o jogo no monitor, né, ligado na HDMI ou ligado no DisplayPort, você faz com que ele consuma apenas a 3070 pulando a integrada. Mas só tem uma observação aí, que inclusive eu falei no começo do review, né, que era uma observação da USB tipo C, que é o seguinte: lembra que eu falei que esse notebook tem 3 saídas de vídeo? HDMI, Mini DisplayPort e USB-C que tem saída de vídeo. O problema é que a USB-C, por ela trafegar vídeo e dados também, provavelmente ela não está ligada direta na RTX 3070, ela deve estar passando pela placa-mãe antes, e isso faz com que se você plugar o monitor na USB-C do Helios 300, esse monitor não burla o Optimus. O monitor só burla o Optimus se você conectar ele ou na HDMI ou na Mini DisplayPort. O USB-C, infelizmente, tá ligada na placa integrada. Mas assim, pessoal, esse tal de Optimus aí realmente perde muita performance? Qual que é a diferença na prática? Eu peguei 2 tipos de jogos diferentes para testar. Peguei o Forza Horizon 5, que é um jogo muito GPU bound, então um jogo que exige muito ali da sua placa de vídeo, e um outro exemplo, contraste, né, é o Rainbow Six Siege,
que ela é um jogo que quase que não consome sua placa de vídeo, em contrapartida consome muito processador. Então olha só a diferença que o Optimus faz nesses dois cenários específicos, né? Lembrando que todos os testes que eu vou mostrar aqui hoje, eles estão com 5 FPS a menos, porque a gente estava gravando a tela pela Nvidia, fechou? Mas é o seguinte, ó, no caso do Forza Horizon 5 com os gráficos no extremo, tá? Utilizando a tela própria do notebook, ou seja, sofrendo ali com o Optimus, né? Nós pegamos uma média de 72 FPS. Agora, se você plugar um monitor externo e rodar o jogo apenas na tela externa, né, é importante que você rode o jogo no monitor e não na tela do próprio notebook, você burla o Optimus e aí a gente consegue um desempenho de 76 FPS. Foram 4 FPS de diferença, né? É um ganho, mas é um ganho bem pequeno e talvez não justifique toda essa trabalheira. Se você não tem um monitor, sabe que você não está perdendo muita coisa não. No caso do Forza, que é um jogo muito GPU bound, nós percebemos que o Optimus atrapalha mais os jogos que são CPU bound, que é o que acontece aqui no Rainbow Six Siege. Utilizando a tela interna do notebook, nós pegamos 266 FPS e na tela externa a taxa sobe para 370 FPS. Em porcentagens foi um aumento aí de 39%, caso você utilize o monitor externo aqui no Helios. Então, dependendo do jogo, o Optimus pode atrapalhar bastante, mas normalmente atrapalha jogos que são CPU bound e não jogos que são GPU bound. Então, em outras palavras, atrapalha mais jogos competitivos e leves do que os jogos pesados. Mas beleza, eu falei um monte de coisa e no final das contas eu ainda não mostrei se essa 3070 Max-Q é melhor do que uma 3060, né? A resposta é sim, já mostrei em vários vídeos aqui no canal, mas vamos só dar uma olhadinha no resumo que eu fiz aqui. Ele não só ganha na questão de desempenho, mas também ganha na questão de VRAM. A RTX 3060 só tem 6 GB de VRAM, né? A 3070 já tem 8 GB. Isso faz com que a 3070 consiga ter um desempenho melhor em alguns cenários, como por exemplo no Forza, na qualidade gráfica extrema. A 3070 Max-Q pega uma média de 72 FPS no extremo, já a 3060 não consegue acompanhar, fica ali apenas nos 31 FPS, justamente porque faltou VRAM nessa qualidade gráfica. Então se a gente diminuir para o Ultra, a comparação fica mais justa, sendo que a 3060 pega 71 FPS e a 3070 Max-Q pega 84 FPS, uma diferença de 18% e dessa vez sem esbarrar no limite da VRAM de nenhuma das duas placas de vídeo. E pessoal, isso foi testando na tela interna do notebook. Se a gente utilizar algum monitor externo, a gente pegaria 87 FPS no Forza, o que daria uma diferença ainda maior em favor da 3070 Max-Q. Testei outros jogos também, como Horizon Zero Dawn. A RTX 3060 pega 79 FPS contra 88 FPS da 3070 Max-Q, 11% de diferença. Se utilizássemos então monitor externo, sobe para 92 FPS na 3070, né? Aumentando o ganho para 16%. E no Shadow of the Tomb Raider, a 3060 pega 94 FPS contra 101 FPS da 3070 Max-Q, 7% apenas. Mas se você utilizar o monitor externo, sobe para 109 FPS. Subindo aí para 15% de ganho em favor da 3070. Então, no final das contas, sim, a RTX 3070, mesmo capada, ela é melhor do que a RTX 3060. Acontece que realmente o sistema Optimus atrapalha bastante. Então, se você for jogar na tela do próprio notebook, a média de ganho ali é menor, é coisa de 10% mais ou menos de ganho que você tem. Agora, se você utilizar um monitor externo, que aí você vai aproveitar o máximo da 3070 Max-Q, você consegue aumentar esse ganho para uns 15% mais ou menos. Nós fizemos inclusive um vídeo testando mais jogos nas duas, inclusive jogos em 4K. Eu vou deixar na descrição caso você queira ver o vídeo completo, mas a diferença no 4K é ainda maior a favor da 3070 Max-Q, que fica aí com uns 20% a mais de vantagem. E cara, se eu fosse terminar o review por aqui, eu já diria que eu tenho muitos elogios aqui pro Helios, né? Inclusive ele já venceu muito preconceito, porque eu não esperava tanto desse notebook, achei que ele realmente me agradou bastante. Mas a questão é que agora que entra a cereja do bolo. Graças ao Tom do canal Trimoritech, que me ensinou uma coisinha muito importante, eu descobri que dá para você tirar essa limitação da RTX 3070 Max-Q que tem dentro do Helios 300. Você consegue desbloquear ela, transformando numa RTX 3070 completa, igual a gente tem no Alienware, por exemplo. Eu já fiz um vídeo mostrando aqui no canal como é que faz todo esse passo a passo. É um pouco complexo, não é uma coisa tão fácil, mas dá para você fazer. Basicamente funciona da seguinte forma, né? A 3070 que está dentro desse Helios 300 é a mesma 3070 que está dentro do Alienware, dentro de notebooks gringos também, é o mesmo chip. A questão é que dentro da VBIOS
dessa 3070 está configurada para ela ficar limitada a 80 watts ali, para não esquentar tanto, né? Porque a fabricante consegue economizar no sistema de refrigeração. Acontece que vocês viram que esse notebook é muito gelado, então dá para esquentar um pouquinho mais, dá para fazer ela trabalhar um pouquinho mais, né? E aí o que dá para fazer é pegar uma V-BIOS de alguma RTX 3070 lá de fora ou de algum outro notebook que não esteja bloqueada e colocar dentro da nossa RTX 3070. E por mais loucura que isso pareça ser, deu certo. Nós temos um vídeo mostrando esse processo completinho. Eu vou mostrar os resultados aqui agora para vocês, porque pode fazer bastante diferença em algumas situações. Depois de fazer esse processo de liberar o consumo da 3070, né? Antes ele pegava de 80 a 110 watts de consumo e agora ele pega de no mínimo 115 watts e chega até 140 watts. Cara, o desempenho subiu muito por conta disso, inclusive se tornando uma RTX 3070 igual a que a gente encontra nos Alienware. No Forza, por exemplo, que estava pegando 76 FPS no modo turbo, agora está pegando 84 FPS. Já em alguns jogos como Horizon Zero Dawn não teve tanta diferença assim no Full HD, antes ele tá pegando 92 FPS, agora tá pegando 95, e a gente notou que esse aumento do TGP, esse aumento de consumo não fez tanta diferença assim no Full HD, mas fez bastante diferença se você utilizar algum monitor 4K, dá só uma olhada no upgrade. No Horizon Zero Dawn em 4K ele pegava 39 FPS antes no consumo padrão que a gente tinha original, né? E agora está com 48 FPS de média depois que a gente aumentou o consumo dela. Então a gente ganhou 26% a mais no Horizon Zero Dawn. Nos testes que a gente fez em diversos jogos, inclusive o vídeo está aí na descrição, em Full HD o ganho foi coisa de 15% na maioria dos jogos, mas em 4K foi coisa de 20% a mais depois da gente liberar esse TGP. O problema é que junto com esse ganho de performance veio também um aumento de temperatura, aumentou cerca aí de 10 graus tanto no processador como também na placa de vídeo. Então vai de você se você realmente quer fazer esse processo de desbloquear a 3070, mas só de você saber que isso é possível de se fazer é muito legal e vantajoso para o Helios 300. E bom pessoal, esse vídeo deve ter ficado gigantesco, eu chuto os seus 50 minutos mais ou menos, mas agora no final, depois de ter falado tudo isso, dado todas essas informações para vocês, deixa eu falar qual que é a minha conclusão, né? O meu resumão aí, minha opinião final desse Helios. Cara, primeiro, quais são os pontos fracos? O que eu não gostei desse Helios? São 3 pontos principais. Primeiro, o barulho. O barulho é o que mais vai te incomodar. Ele realmente é um notebook bem barulhento. Não só em jogos, mas até em idle você sente que ele faz mais barulho do que o normal. Então isso pode ser um impeditivo caso você precise de silêncio, sei lá, para levar para a faculdade, levar para o escritório, né? Isso pode ser um ponto bem negativo para ele. O segundo ponto negativo para mim é a tela fraca pelo preço que ele cobra. Gostaria muito que ele tivesse uma tela melhor, uma tela pelo menos que fosse ali 100% sRGB, né? O brilho também, eu acho que 250 nits é pouco hoje em dia, 300 nits agrada muito mais. E para quem é gamer competitivo, os 25 milissegundos podem fazer diferença. E o terceiro ponto negativo é que você não tem como desabilitar o Optimus. É um ponto mais leve, eu diria, porque não é todo jogo que sofre tanto assim com o Optimus, mas se você tivesse a possibilidade de desabilitar o Optimus, eu acho que seria muito mais vantajoso, né? E com certeza a internet cairia muito menos em cima desse cara aqui. Agora, de pontos fortes, primeiro o acabamento de alumínio dele é muito bom, até porque é meu primeiro notebook de alumínio, então eu tô um pouco enviesado porque tô gostando muito desse novo universo, né? E segundo é a performance que ele entrega pelo preço que ele custa. Ele tá num preço ali de cerca de 7 a 8 mil reais, o que é um preço muito próximo do Dell G15, que entrega uma performance de uma 3060 com 6 GB de VRAM. Aqui temos uma 3070, mesmo antes de fazer o desbloqueio, né? Mesmo em Max-Q ainda é melhor do que a 3060 e já tem 8 GB de VRAM para casos de jogos muito pesados, que consumam muita textura, ou para resoluções mais altas também. E um terceiro ponto positivo para o Helios é a possibilidade de você desbloquear a 3070, fazendo ela pegar ainda mais performance, tá? Talvez você não queira fazer isso logo de início, porque não tem tanta necessidade, mas quem sabe lá para frente, quando começar a lançar jogos mais pesados, que a 3070 Max-Q comece a parar de rodar, você vai lembrar que você tem a possibilidade de desbloquear ela para conseguir um fôlego extra aí.
No geral, eu diria que o Helios 300 é um excelente notebook para gamers, tá? Ele realmente é um notebook gamer, ele não é um notebook tão focado ou tão maleável para você utilizar em produtividade, por conta do barulho que ele faz e também pela tela fraca que ele entrega, mas para quem quer jogar, definitivamente esse cara é o melhor custo-benefício na sua faixa de preço. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas, né? Agora com essas informações você decide se esse notebook é para você ou não é. Inclusive comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse Helios 300, se esse review é mais ou menos o que você acha também desse notebook. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, não se esqueça, deixa seu gostei porque isso apoia demais, é uma forma de você ajudar aqui o meu trabalho, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí porque a gente fala muito sobre notebooks gamers por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!